Olá! Você sabia que em 2022 o derrame, o acidente vascular cerebral, se tornou a principal causa de morte no Brasil? Foram mais de 300 mortes por dia no ano passado. E o AVC não escolhe idade, pode acontecer em jovens, adultos e idosos. Quase 500 mil de brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. Aquelas pessoas que tiveram a sorte e sobreviveram ao derrame podem ficar com alguma sequela de memória, de fala, de movimento ou coordenação, de visão, que vai afetar sua vida e de seus familiares profundamente, sendo a principal causa de incapacidade evitável no mundo. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba: a maioria dos derrames são silenciosos. Pode parecer estranho, mas é verdade. A maioria dos AVCs não tem aqueles sintomas clássicos de fraqueza de um lado do corpo, de fala embolada. Essa é a exceção e não a regra. Será que derrame silencioso é diferente de um derrame típico? Com certeza. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Derrame silencioso, os 10 sinais que você não pode ignorar. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. A prevenção é a melhor forma de evitar o AVC e muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. E me conta, você já teve um derrame? Ou conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. A maioria dos AVCs são isquêmicos, 80 a 85% dos casos, que acontece quando há um bloqueio, um entupimento em uma artéria que impede a chegada de sangue rico em oxigênio e nutrientes ao cérebro. Dependendo da largura da artéria e do local da obstrução, se é no começo ou lá no finalzinho, os sintomas vão variar. Só uma coisa que não muda: sem o tratamento adequado, aquela área do cérebro onde ocorreu o evento vai morrer. Então, você não pode ficar parado, esperando o tempo passar e os sintomas melhorarem. Quando se trata de um AVC, cada minuto conta. Primeiro, porque os sintomas atípicos, ou aqueles que as pessoas podem pensar que são leves, podem evoluir rapidamente com um derrame mais extenso, com aquelas sequelas maiores. E em segundo lugar, porque múltiplos derrames pequenos são uma causa comum e evitável de demência. Por isso é tão importante saber reconhecer os sintomas. Também é fundamental não se esquecer de uma regra básica: a pessoa com derrame deve ser levada a um pronto-socorro imediatamente. Quanto mais cedo a pessoa recebe o tratamento correto, menores as sequelas. Mas como saber se a pessoa está tendo um derrame? A primeira característica é que os sintomas do AVC aparecem de uma hora para outra, rapidamente. A pessoa não estava sentindo nada e de repente começa a passar mal. Qualquer sintoma que surge em questão de segundos ou poucos minutos deve ser um sinal de alerta. Quais são os sintomas clássicos de um derrame? Alterações na sensibilidade da pele, dormência nas mãos, braços, rosto, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar ou uma fala embolada, alteração ou perda de visão, principalmente quando acomete a região occipital, aquela parte de trás do cérebro. Desvio de rima, é aquele sorriso torto, dores de cabeça fortes, não consegue deglutir, engolir direito, tonturas e desequilíbrio. E como identificar os sintomas clássicos de um AVC de uma forma bem ágil? Lembre-se da palavra SAMU. SAMU. Então, S é de sorriso. Peça para a pessoa sorrir e observe se sua boca está torta. Um lado não sorri, ou a metade do rosto está paralisado, fica caído com um sorriso torto, tem algo errado. O A é de abraço. Peça para a pessoa te dar um abraço ou levantar os dois braços. Um deles está fraco, ela não consegue levantar, isso é um problema. O M é de música. Peça para a pessoa cantar uma música ou repetir uma frase simples. Tem dificuldade na fala? Sua fala é arrastada ou esquisita? E o U é de urgência, como eu falei, vale a pena repetir, tempo é cérebro. Se você observar qualquer um desses sintomas, ligue para o SAMU imediatamente ou vá para a emergência o mais rápido possível. Não aguarde. Cada minuto é precioso. Quanto mais tempo se passar, maior poderá ser a sequela. Não espere os sintomas passarem, porque se for um AVC, não vai passar e pode ser tarde demais para recuperar. Então, lembrando que a palavra SAMU já pode salvar uma vida, você está na frente de 80% das pessoas em reconhecer os sintomas de AVC. Tem um estudo de 2009 que mostrou que menos de 20% das pessoas conseguem identificar os sinais de alarme.
Mas, como eu já disse, esses são sintomas típicos. Se tiver um dos sintomas que eu acabei de listar, a chance de estar tendo um derrame é maior do que qualquer outro diagnóstico, como glicose baixa, por exemplo. O problema é que apenas uma minoria tem esses sintomas. Estudos sugerem que, na realidade, a maioria dos derrames é silencioso. Isso significa que a pessoa não tem os sintomas típicos, mas sim outros sinais ou sintomas mais sutis que podem ser facilmente atribuídos a outras causas. Veja como é complicado, né? Se a maioria das pessoas já não consegue identificar os sintomas típicos, imagine quando o AVC vem disfarçado. Veja quantas pessoas ficarão em casa perdendo neurônios, as células preciosas do cérebro, enquanto esperam os sintomas melhorarem. Com esse vídeo, você não vai ser uma delas. Então preste muita atenção nesses 10 sintomas que podem indicar um AVC silencioso. 10º sintoma, sonolência. A sonolência associada ao derrame geralmente aparece de repente, sem aviso. É diferente do cansaço normal do dia a dia por falta de sono ou excesso de trabalho, que tende a aumentar gradualmente com o passar das horas. Também não é aquela sonolência que melhora se você joga água fria no rosto ou sai para dar uma caminhada. A pessoa pode dormir mesmo no meio de uma conversa, por mais que você tente acordá-la. 9º sintoma, náuseas e vômitos. Quando a náusea se apresenta como sinal de acidente vascular cerebral, ela surge de uma forma súbita, comumente pode estar associada à sensação de tontura ou vertigem, quando vemos tudo rodando. Diferente das náuseas causadas por problemas como um rotavírus, por exemplo, nesse caso não costuma haver aquela dor abdominal, diarreia ou alterações da consistência das fezes. 8º sintoma, convulsões. Alguns casos de AVC se manifestam como crise convulsiva, que são abalos motores generalizados associados à perda de consciência. Se um adulto que nunca teve diagnóstico de epilepsia tem uma crise convulsiva sem motivo aparente, ele precisa ser levado para o hospital imediatamente, pois pode estar tendo um AVC. 7º sintoma, soluços. O soluço, nesse caso, geralmente é persistente por várias horas ou dias e sem uma causa aparente. Você tem que ir à emergência se os seus soluços forem acompanhados por outros sintomas, como dormência ou problemas de coordenação. 6º sintoma, dor. Uma das alterações raras de AVC é a dor. A pessoa pode ter dor na face, em metade do corpo ou em um membro. Por exemplo, a dor pode ser episódica, transitória ou persistente e pode anunciar outros sintomas debilitantes do AVC, como a hemiparesia, que é a perda de força naquele membro. A dor é tipo queimação. Além disso, os derrames também podem causar dores de cabeça devido ao aumento de pressão dentro do crânio, bem como rigidez do pescoço associada à limitação do movimento. 5º sintoma, desmaio, síncope. É um sintoma comum do acidente vascular cerebral que pode ser facilmente ignorado. A síncope relacionada ao AVC pode ser difícil de diagnosticar porque seus sintomas geralmente são semelhantes àquelas causadas por outras condições médicas, como pressão arterial baixa ou desidratação. É por isso que os médicos recomendam procurar sempre um atendimento imediato se você se sentir fraco, sem motivo aparente, especialmente se tiver algum fator de risco para derrame, como pressão alta, colesterol alto ou diabetes. 4º sintoma, lapsos de memória. O lapso de memória é um sintoma comum do acidente vascular cerebral, mas em alguns casos ele pode ser o único sintoma. Os sintomas variam de esquecimento leve a formas mais graves, como a amnésia anterógrada, aquela incapacidade de formar novas memórias após o início do derrame. 3º sintoma, tonturas. Tontura pode ser um sintoma de AVC e ele é muitas vezes esquecido. O início súbito de tontura não deve ser ignorado e pode indicar a presença de um acidente vascular cerebral. 2º sintoma, desorientação, uma confusão ou dificuldade em se orientar em relação ao tempo e ao lugar, como esquecer onde você está, que dia que é hoje, também leva diretamente a problemas de perda de memória de curto prazo. Eu tenho vários pacientes que passaram em uma consulta por perda de memória e quando vamos olhar a tomografia do crânio, encontramos sinais de vários pequenos AVCs antigos. Se eles tivessem detectado o primeiro, possivelmente teríamos conseguido prevenir todos os outros AVCs. E primeiro sintoma, manifestações neuropsiquiátricas. Tem relatos de pacientes que apresentaram como único sintoma de um derrame sintomas compatíveis com um distúrbio bipolar ou mesmo um surto psicótico. Devemos suspeitar desses casos se o quadro psiquiátrico
tem início súbito, principalmente se ocorre em pacientes mais idosos, que não se encaixam no perfil da maior parte dos pacientes com aquela doença, e há relatos de sintomas paranoides e alucinações visuais. E agora você pode estar pensando, quais são as principais causas do AVC? Você sabe as 7 principais causas? Primeira causa que você deve ter acertado é a pressão alta. Só ter pressão alta já aumenta em 2 a 4 vezes o risco de ter um AVC. Segunda causa, doenças cardíacas. Desde arritmias cardíacas, a principal arritmia que causa derrame é fibrilação atrial. Mais de 2 milhões de brasileiros têm fibrilação atrial e sabemos que a fibrilação atrial aumenta em até 6 vezes o seu risco de ter derrame. Por isso que na maioria dos casos de fibrilação atrial nós tratamos com anticoagulantes. Mas será que é só a fibrilação atrial que pode causar derrame? Não, defeitos nas válvulas cardíacas, quando o coração está dilatado ou fraco, vai aumentar as câmeras do coração, podendo resultar em coágulos sanguíneos que novamente podem se soltar e bloquear uma artéria do cérebro. E outras causas cardíacas, como o forame oval patente, o FOP, que pode aumentar seu risco de ter um derrame, principalmente em pessoas mais jovens. Terceira causa, aterosclerose, que é a formação de placas nas artérias, como carótidas, ou mesmo nas artérias que irrigam seu cérebro. Quarta causa, tabagismo. Se você fuma, saiba que aumenta seu risco de um AVC isquêmico em 2 vezes e de hemorrágico em até 4 vezes. Isso porque o cigarro inflama e aumenta o risco de aterosclerose e rotura de placas, além de aumentar o risco de tromboses e aneurismas. Quinta causa, diabetes. Sim, o açúcar alto no sangue lesa os vasos sanguíneos de todo o nosso corpo, incluindo dentro do nosso cérebro. Sexta causa, colesterol alto, tanto LDL, colesterol ruim, quanto HDL, colesterol bom baixo, aumenta o seu risco de AVC. E a sétima causa, sedentarismo e obesidade. Tanto inatividade física e obesidade estão associados a hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, então aumenta o seu risco de AVC. Quais são os tratamentos para um derrame? Os tratamentos dependem do tipo do derrame e do estágio da doença. As diferentes etapas são tentar interromper um derrame enquanto ele está acontecendo, tentar superar as sequelas e prevenir novos derrames. No caso dos derrames silenciosos, nem sempre o tratamento agudo com trombólise é indicado. O médico na emergência vai considerar os riscos e benefícios do tratamento de acordo com cada situação do paciente. E a parte de superar as sequelas é semelhante à do derrame comum, mas pela sequela ser menor, geralmente o tratamento não precisa ser tão intensivo e a recuperação é mais rápida. Mas o que vai fazer toda a diferença no caso de derrames silenciosos é prevenir novos episódios. E aqui muita coisa pode ser feita, pois cerca de 9 em cada 10 casos de AVC são preveníveis apenas controlando fatores de risco para a doença. Uso de AS, se não existir contraindicação, tanto pacientes com AVC isquêmico documentado, tanto pacientes com ataque isquêmico transitório, que é aquele mini derrame, devem receber essa medicação. O tratamento com aspirina imediatamente após um pequeno derrame pode reduzir o risco de ter um derrame mais grave e também de diminuir a gravidade caso ele venha a ter outro. Tratamento de hipertensão, as metas de pressão arterial têm que ser menor que 13/8. Identificação e tratamento das arritmias. Como eu falei, a fibrilação atrial é a arritmia mais comum em quem teve um AVC e sua apresentação pode ser paroxística, que não fica o tempo inteiro, então não vai aparecer no eletro, levando à necessidade de monitorização do ritmo cardíaco de forma prolongada, como um Holter, um Looper. Anticoagulante nos casos de arritmias ou no caso de algum trombo dentro do coração. A anticoagulação faz a diferença. E tratamento do colesterol, quanto mais baixo o LDL, melhor. Cirurgia para aquelas pessoas que sofreram AVC com obstrução da carótida significativa do mesmo lado do AVC. Nesses casos pode ser pensado em angioplastia com stent ou endarterectomia, que é a cirurgia para limpar a placa de gordura. Ambos os tratamentos apresentam benefícios a longo prazo, como melhora do fluxo cerebral e diminuição das chances de recorrência do AVC. E mudanças de hábitos de vida. Pare de fumar, mantenha o peso adequado, siga uma dieta equilibrada com muitas frutas, verduras, controle seu colesterol, sua glicose e sua pressão arterial. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha aprendido coisas novas e lembre de compartilhar para que esse conhecimento não fique só para você.
Eu lendo os comentários dos outros vídeos de derrame, vejo tantas pessoas que escrevem falando que uma semana antes perderam um amigo, um ente querido, que se tivesse assistido ao vídeo, poderiam ter sido salvos. Então compartilhe agora, não deixe a oportunidade escapar pelas suas mãos. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 6 sinais de um infarto silencioso e meu vídeo sobre as 10 melhores vitaminas para a sua memória. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!